Fazendo um paralelismo com o trance, diria que grupos sociais inseridos em meios onde domina a música pesada, como é o punk e o hardcore, são mais propícios ao consumo de drogas e de álcool? Aquilo que está a referir quando fala em trance, em punk, em hardcore, são aquilo que nós designamos por culturas juvenis. Hoje em dia há muita discussão sobre se atualmente ainda se pode falar de culturas juvenis ou não, atendendo a que quando elas surgiram, quando elas começaram a ser reconhecidas como tal, nos anos 60, 70, estavam associadas a características muito específicas e que tinham muito a ver com precisamente o grupo social de origem. Tinham a ver, a ideia de subcultura juvenil tinha a ver com um grupo que se distingue por causa da forma como se relaciona com determinados símbolos e como usa determinados símbolos, que se distingue de classes sociais mais dominantes e usa esses símbolos como um sinal de resistência ou de rejeição dos padrões dessas classes dominantes. A música eletrónica veio modificar um bocadinho esta definição, porque veio dizer, bom, basicamente hoje em dia toda a gente está a ouvir música eletrónica, todos os grupos juvenis mais underground ou menos estão na verdade todos nos mesmos sítios, a ouvir o mesmo som e portanto já não faz muito sentido falar em subculturas no sentido desta oposição como dominante, porque a diferença entre o dominante e o subcultural esbateu-se, a música eletrónica quase que unificou tudo. Mas esta discussão não é uma discussão que esteja, estou a falar mais teoricamente, muito decidida. Portanto, há quem continua a dizer, não, ainda faz sentido falar em subculturas, ainda há grupos que continuam a usar determinados símbolos com um sentido específico, com essa intenção de rejeição de valores dominantes, etc. Portanto, isso ainda faz sentido como conceito. Assumindo que estamos a falar, quando falamos de punk, de hardcore, de trance, de subculturas dessas, o que é que as caracteriza? A forma como se vestem, o seu estilo visual, a forma como se divertem, os sítios onde vão para sair à noite ou para procurarem, ou para usarem o seu tempo de lazer, e também a relação que têm com as drogas. Não me parece, da minha experiência e com as culturas juvenis que eu tenho estudado e que têm um bocadinho a ver com a música eletrónica, sobretudo, não me faz muito sentido dizer que umas consomem mais drogas do que outras. Porquê? Porque na verdade elas são sempre relativamente específicas na maneira como se relacionam com as drogas e portanto eu não acho que seja bem por aí. Trata-se de tentar perceber como é que determinadas culturas usam as drogas e como é que isso se integra, como é que isso faz parte da mensagem que elas estão a querer comunicar. E então o punk, quando surge, no final dos anos 70, início dos anos 80, associado àquela ideologia do no future, que foi uma fase de uma certa decadência económica em Inglaterra, provocada pela crise do petróleo, muito desemprego a afetar muitas camadas juvenis, o punk começou a aparecer caracterizado, por exemplo, pelo uso da heroína. E isso tinha um sentido, integrava-se naquela ideologia um bocado nihilista, um bocado negativa, com que se via a relação com a sociedade e a relação com o futuro, não é? Que era um bocadinho sem expectativas. E a heroína tinha essa mensagem associada, no caso do punk. O trance tem outra mensagem. O trance, por exemplo, protagonizou, dentro do conjunto das culturas juvenis, mais da música eletrónica, protagonizou quase que o reaparecimento do consumo de drogas psicadélicas que eram típicas, por exemplo, do movimento hippie dos anos 60 e 70, do LSD e outros alucinogénios. Porquê? Porque isso se liga muito também com valores e com ideologia relacionada com a espiritualidade, a ligação à natureza, a procura da amplificação da consciência como quase que uma forma de se explorar a si mesmo, de aprofundar o autoconhecimento. E os psicadélicos, para esta cultura, jogam bem com essa intenção e têm esse sentido. Portanto, eu não acho que seja uma questão de haver uns que consomem, outros que não consomem, uns consomem mais, outros consomem menos. Acho que é uma questão de
a relação com as drogas acaba sempre por existir, é uma questão de irmos à procura do que é que ela significa. É uma relação mais qualitativa. Sim, mas também tem muito a ver com isso, a contestação contra a sociedade, não é? Com as religiões da sociedade que rejeitam o consumo de drogas. Isso é um bocadinho relativo, cada vez mais. Aquilo que nós estamos a perceber quando olhamos para a investigação sobre as drogas e quando olhamos para a forma como a juventude se está a relacionar com as drogas, o que é que nós temos percebido? Nós temos percebido que ao longo da última década em Portugal, grosso modo, e não só em Portugal, como com outros países da Europa, o consumo tem aumentado. Ou seja, por exemplo, foi recentemente disponível, está disponível há pouco tempo um inquérito em educação escolar a nível nacional, uma grande amostra representativa de juventude em escolar, no ensino secundário e terceiro ciclo, que demonstra que, por exemplo, o consumo da cannabis aumentou consideravelmente comparativamente com 2001. De 2001 a 2016 tinha diminuído e de 2016 para 2012 voltou a aumentar e até está mais alta do que em 2001. Da cannabis, especificamente, não para as outras substâncias, e todas as outras diminuíram e já eram muito pequeninas as percentagens. E isto é aquilo que acontece com outros países. Como é que isto tem vindo a ser interpretado? Porque, paralelamente a isto, desculpe, o consumo problemático de drogas, que é aquele consumo que nós definimos como sendo associado, por exemplo, ao consumo intravenoso, de drogas ditas duras, como a heroína, por exemplo, que envolve toxicodependência ou desenvolvimento de um problema de gestão do consumo, esse consumo diminuiu. Ou seja, nós hoje teremos menos toxicodependentes, de acordo com os últimos dados disponíveis, já não são muito recentes, mas de acordo com os últimos dados disponíveis, nós temos hoje menos toxicodependentes do que tínhamos há 10 anos atrás. Ou seja, como é que este padrão tem vindo a ser interpretado? Tem vindo a ser interpretado como sinal de uma normalização do consumo de drogas. Portanto, hoje, ser consumidor de cannabis não tem o mesmo significado em termos de transgressão, de desviância, que tinha há uma década e meia atrás, por exemplo. Não é? É um comportamento que já não gera... Exato, vocês sabem disso. E mais ainda, a nossa legislação, que é um bocadinho específica no contexto internacional, descriminalizou o consumo de drogas para introduzir uma diferença entre consumidores e traficantes. E já não criminaliza as pessoas por terem consigo uma quantidade considerada mínima para consumo. Portanto, o significado que está a ter consumir drogas também já não é necessariamente preso a um rótulo de marginalidade, de transgressão. Não sei se respondi à sua pergunta.